O gordo responde, gente, vamos emagrecer, desperta aí, vamos emagrecer, para de doidice aí, de querer inventar desculpa pra não emagrecer, vamos emagrecer. O gordo responde, vocês mandam as perguntas pra mim, pelo Facebook, pelo meu blog, e eu vou responder algumas dúvidas, tá? E outra coisa, eu vou começar falando, que eu falei da história daquela bolacha lá famosa, naquela bronca do gordo, o povo tá de bolacha integral, o povo já não quer mais comer bolacha integral, gente, eu não tô falando isso. Essa bolacha que eu falei, que eu não vou falar o nome direito, bolacha biscoito, de acordo com o estado que vocês estão, é o seguinte, ela engana vocês, porque não é 100% integral. Vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem comprar as coisas e ler atrás se é 100% integral. Porque tem muitos produtos que vêm integral. Aí você olha atrás, aí tem farinha branca no meio, aí não vale a pena, aí não vai te ajudar em nada. É isso, esclarecida a dúvida da bolacha integral que todo mundo tá falando, mas cuidado com esse golpe do integral, viu? Bom, a primeira pergunta é da Carol Ribeiro, chegou pelo blog. Não precisa mostrar aqui cinegrafista, tô com cinegrafista chique hoje, viu, gente? A Carolina Ribeiro está perguntando assim, a clorela é de quantos miligramas? Quantos miligramas eu devo comprar clorela? Clorela, eu não sei, compra em cápsula. Eu tomo umas 5 cápsulas de manhã, em jejum. 5 cápsulas de manhã em jejum, tá? Ou então divide, toma 3 de manhã e 2 antes do jantar. Eu tomo 5 de manhã. Estou tomando 6 agora porque o meu intestino estava preso, mas deu uma socada. Vocês estão sabendo toda a história do meu intestino. Bom, uma outra pergunta para Rita Vitória lá de Manaus. Beijo, Rita Vitória. Ela perguntou o seguinte para mim. Adorei ver seu café da manhã, sobre o café da manhã que eu gravei e mostrei pro pessoal. Aí ela tá perguntando se a ameixa que eu como no meu café da manhã é ameixa em calda. A gente esquece a ameixa em calda. Você mania de colocar calda, gordo tem mania de colocar calda nas coisas. Tira aqui a ameixa em calda, aquilo é ameixa sem caroço, seca, só isso. Tu não pode calda mais, tu tens que emagrecer. Não me estressa, Rita Vitória. Beijo pra ti. A próxima pergunta é da Luísa Mara. Jorginho, seu lindo, este vídeo me ajudou muito. Não sei que vídeo é que tá. Da refeição, do café da manhã. Ela tá falando que não gosta de coalhada, se ela pode substituir pelo iogurte natural. Nesse caso, deixa eu explicar. Eu tô comendo a coalhada por quê? Por causa do meu intestino. Se está com problema no intestino, o iogurte desnatado vai te ajudar menos que a coalhada, mas pode substituir. Agora, se tu queres comer o iogurte natural por causa de golosice tua e o iogurte desnatado, aí tu vai ter que substituir pelo leite. Não toma o leite e toma o iogurte desnatado. Agora, se for para substituir por causa do teu intestino, come uma colher. Não vai ser tão bom quanto a coalhada. A coalhada é melhor do que o iogurte natural. Pode substituir, mas não vai ser tão bom, tá? Responde sua pergunta. Beijo. A próxima pergunta é da Aurélia Cristina Gonçalves. Ela pergunta o seguinte: Jorge, meu amor, ela mora em Minas e quer saber se tu pode trocar o queijo cottage por um queijo bem fresquinho. Cuidado com esses queijos bem fresquinhos. Tem esses Minas Frescal, esses queijos brancos, porque eles são calóricos. Não é porque ele é branco que ele não é calórico. Por isso que eu sempre indico ou a ricota ou o queijo cottage. Eu sei que cottage é um pouco caro, mas economiza. É bom que te emagrece. Economiza, coloca só um negocinho só do cottage, entendeu, gente? E esses fresquinhos tem que tomar cuidado, porque são calóricos, tá? Então eu não indico substituir não, porque eu não sei qual é o fresquinho que tu vai substituir. Então a ricota, se não tiver cottage, come a ricota, que vale a pena. Beijo pra você de Minas Gerais, pra Aurélia Cristina. Agora a Thalita Salles, o pergunto dela é o seguinte: adoro seu blog e me identifico bastante com a sua personalidade. Ela malha, faz dieta, está aumentando o peso, criando massa magra. O que faço para secar a gordura e não criar massa magra? Bom, é o seguinte, se tu tá secando a gordura, ótimo. Por que tu não quer ganhar massa magra? Agora tem algum motivo, alguma coisa que tu tá comendo, de repente tu tá comendo proteína demais que tá fazendo com que tua massa magra aumente. Ou então tu tem já propensão para ganhar massa magra. Que legal. Então se você tá... O importante é perder gordura, gente. Tá ganhando gordura e tá ganhando massa, tá subindo de peso, mas é massa magra, não vai fazer mal para você. Teu corpo tá definindo, você tá secando da mesma forma. Tá? Mas se não quiser, procura um nutricionista e diminui a quantidade de proteína ou vê se é uma coisa genética. De repente tem propensão a ganhar massa magra. Tu és uma felizada. Para de reclamar e não me estresse também, tá? Bom, beijo pra você, pra Thalita Salles. Beijo, Thalita Salles. A pergunta que eu vou fazer agora é da Ilana Alencar. A Ilana é o seguinte, fala que faz a dieta. Eu tô resumindo teu e-mail, tá, Ilana Alencar? Ela faz a dieta certinho e tal, só que ela fala o seguinte: Jorge, tem que comer mesmo de 3 em 3 horas? Tem que comer sem fome? Eu te digo, tem que comer sem fome. Aí tá o segredo, comer sem fome. Pronto, aí quando tu for comer, tu te mata de comer. Entendeu? Então te força a comer de 3 em 3 horas, ou 3 horas e meia, 3 horas e meia, enfim. Mas não passa de 4 horas para comer. E come sem fome. Porque essa é a dica, aí tu não vai comer muito. E vai conseguir emagrecer e seguir a dieta direitinho, tá? Beijo pra você, Ilana Alencar. Beijo pra você. O André me pergunta o seguinte, sobre o macarrão, que eu falei sobre o macarrão e tal. Quem ouviu falar, corta pra mim.
câmeras em mim. Ele ouviu falar que não é o macarrão que engorda, é o molho. Isso é desculpa de gordo. O que engorda é o macarrão. O molho, às vezes, se for branco, engorda bastante, com certeza. Mas, por exemplo, se for o molho vermelho, ele não engorda quase nada. O que engorda é o macarrão, gente. Tira essa coisa de cabeça de gordo de vocês, tá? Pelo amor de Deus. É 2 garfadas só que pode. Não aguento comer essas 2 garfadas, eu não como e não me estressa também, tá? É isso, André, respondi tua pergunta, tá? É o macarrão que engorda. O Rubem Júnior, ele fez uma pergunta pra mim: Jorge, você emagreceu, mas você não ficou com pelanca aqui embaixo? Fiquei sim. É que eu sei enganar vocês, eu não sou... Mas eu fiquei sim com pelanca, eu tô parecendo uma tartaruga aqui embaixo. Eu fiquei, por isso que eu não tiro mais a barba. Eu falei que não vou tirar mais a barba. Minha mãe me ligou outro dia: tira a barba. Eu falei: não vou tirar a barba. Ele tá com pelancudo, ficou com coisa aqui, um papo de camaleão aqui, mas foda-se, eu tô magro, isso que importa. E se eu não tivesse tomando colágeno, estaria muito pior. Eu não fiz exercício nenhum, também me perguntou se eu fiz exercício, eu não fiz exercício nenhum. Não sei se tem exercício para, deve ter, se alguém souber me manda, tá? André, um beijo pra você. Quer dizer, foi o Rubem Júnior que perguntou. Outra coisa, muita gente mandando mensagem que eu tô próximo de chegar na minha meta. E eles querem saber se eu vou abandonar o blog. Gente, é lógico que eu não vou abandonar o blog, gente. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou continuar dando dicas de dieta, vou continuar falando do meu processo, porque eu vou começar um outro processo depois de emagrecer, que é ganhar massa, definir, eu vou ficar sarado, vai ser uma loucura, entendeu? E vocês vão acompanhar. E eu vou continuar ajudando vocês na dieta de vocês. Você acha que eu vou abandonar vocês? Tá ficando doida? Que eu dei na tua cara? Não vou fazer isso com vocês, gente. Pelo amor de Deus. Bom, eu quero mandar um recado seguinte. Todo mundo entrando no grupo Reeducação Alimentar para Compulsivos, porque vai começar o Desafio das Poderosas número 2. E eu sou padrinho desse desafio. Então entra lá, te inscreve. Toda semana eu vou analisar os cardápios, eu vou ajudar a dar nota, eu vou dar incentivo para vocês. Enfim, entra no grupo Reeducação Alimentar para Compulsivos. É um grupo muito legal que está organizando esses desafios. Desafio das Poderosas número 2. E eu sou padrinho. Entra lá, se inscreve, participa do desafio, que de repente eu incentivo para você emagrecer, que são várias mulheres emagrecendo ao mesmo tempo. Uma loucura. Várias loucas junto, entendeu? Se juntam e vão emagrecer junto, e eu vou ser padrinho, eu vou dar esculhambação em vocês, enfim. Entra lá e se inscreve, tá bom? Um beijo pro grupo que me convidou para ser padrinho, um beijo para todo o grupo que tem um carinho especial por mim. Grupo Reeducação Alimentar para Compulsivos. Outra coisa que eu queria falar, eu queria mandar um beijo para Angélica Jimenez. Eu queria mandar um beijo... Não fecha aqui, fecha em mim, que eu tô procurando as coisas aqui, gente. Eu queria mandar um beijo para as pessoas que comentam pro blog, para Josilene Daguano, mandar um beijo para Ariana Lima, mandar um beijo para Norma Sueli Cambuim, para Adriana Silva, para Cláudia Lopes, para Kelly Santos, para Aurélia, acabei de responder uma pergunta da Aurélia, para Ilana, para o André que me fez essa pergunta, para Every Santos, pessoal que me escreve, deixa comentário no blog, muitos comentários no blog, mande o seu e-mail para participar da Bronca do Gordo, que fez muito sucesso, quer que eu dê bronca em você? Manda seu e-mail para mim, cansei de ser gordo, @gmail. Eu também quero mandar beijo para quem está no Facebook, para quem está acessando minha página no Facebook. Deixa eu entrar aqui na minha página no Facebook, que está fazendo sucesso. Gente, obrigado. Passamos dos 6.500 seguidores. Muito obrigado, viu, gente? Espalhem, compartilhem. Se compartilhar, não é só curtir aqui, gente. Compartilha, lê, assiste a porra do vídeo, que eu me mato fazendo esses vídeos aqui, vocês não assistem essas merdas. Só clicando aí em curtir. Não é só curtir, não. Eu tô estressado com vocês com essa história só de curtir. Tá? Eu queria mandar um beijo pra Erivana Alencar. Erivana Alencar, um beijo especial pra você. Fiz uma homenagem linda pra mim ontem no grupo Cansei de Ser Gorda. Muito obrigado, viu? Eu não esqueci de você. Pra Bia Ferreira também. Não é Tazana, mas eu gosto. Escreve coisas legais. Colocou milho no sanduíche dela. Tu não é galinha pra comer milho. Tira o milho de lá. Tira o milho. Esquece o milho. Não vai comer milho, não. Tá aqui a página no Facebook. Vou mandar beijo pra quem acabou de comentar. Pra Malu Bento, pra Isabela Cristine, pra Jaqueline Araújo, pra Vanice Falcão, pra Alessandra Rodrigues, Camila Lobo de novo, Luísa Mara, Rosângela Medrades, o Rodrigo Araújo, pra Cássia Amanda. Câmeras em mim. Eu vou encerrar o Gordo Responde de hoje mandando um beijo especial pra cantora baiana Márcia Castro, que eu fiquei sabendo que gosta e que acessa o blog. E eu vou terminar hoje, Márcia, olha aqui. Esse aqui é o clipe da Márcia, gente. O clipe dela chama Vergonha. Ó. Câmeras em mim. O clipe dela chama Vergonha. Quem dirigiu foi Patrícia Pilar. Ela é chique, viu, gente? Ela é chique, ela acessa meu blog, eu tô ficando chique também. Então eu vou terminar, ó, indicando essa música e dançando, ó. Em ritmo de Márcia Castro. Beijo pra vocês. Mande sua pergunta pra mim, mas cuidado com a resposta, viu? Beijo.